Então tá bom, pessoal. Então, prazer. Meu nome é Gabriel Maciel. Acredito que vocês já sabem por que vocês estão aqui. Eu preparei um treinamento em negociação para vocês. E só para primeiro explicar o formato do treinamento. Primeiro a gente vamos passar por uma parte teórica, que eu vou passar um pouco de conteúdo de negociação para vocês. Depois a gente vai ter um momento para pegar esse aqui, os casos de negociação, ler um caso, fazer uma simulação em grupo e depois se juntar, conversar sobre os resultados, pausa para cafezinho, água, repetimos e é isso por hoje. Em razão do tempo, vou tocar um pouco mais rápido a parte teórica, acredito que é para a felicidade de muitos, e porque principalmente a preparação e a negociação eu acho que vale a pena ter o tempo inteiro dela, tá bom? Então, antes de começar, fico aberto se alguém quiser qualquer dúvida, apontamento ou preferência. Não? Maravilha, eu não sei o nome de vocês, então quando vocês tiverem uma dúvida, por favor, só falem o nome para eu já ir decorando. Maravilha? Então tá, pessoal. A primeira aula é sempre uma aula um pouco mais introdutória. Assim, eu gostaria de tentar mudar a maneira que vocês pensam sobre negociação. E com isso em mente, por isso que é o nome, o Reset das Negociações. Então eu queria contar uma história para vocês. O método que eu vou ensinar hoje, ele foi um método desenvolvido por Harvard e esse método tornou obsoleto quase tudo que se sabia sobre negociação antes dos anos 60. Até os anos 60, eles estudavam muito sobre técnicas de manipulação, de persuasão, psicológicas, truques, coisas desse tipo. Mas esse método que o Harvard inventou começou a mudar as coisas. Então, acho que vale a pena contar uma história especificamente. No Oriente Médio, vocês já devem saber que é um lugar meio movimentado, assim, o pessoal gosta de fazer guerras e esse tipo de coisa lá. E depois da Segunda Guerra Mundial, Israel ganhou um pedacinho de terra ali no Oriente Médio. Para conseguir sobreviver ali e não ser atacada por todos os vizinhos que não gostavam delas, ela entrou em guerra com absolutamente todos os vizinhos dela para conseguir um território suficientemente grande para se proteger. Uma dessas guerras foi contra a Arábia Saudita, que ela pegou um pedacinho chamado Península do Sinai. A partir desse momento, a Arábia Saudita declarou para o mundo que Israel era uma inimiga mortal deles, que eles nunca entrariam em paz com Israel. Criaram inclusive rádios em hebraico, que é a língua oficial de Israel, que 24 horas por dia falava mal de Israel e os israelenses conseguiam entender. Foram 15 anos dessa situação delicada entre as partes, até que, certo ponto, eles estavam quase entrando numa guerra. E, bom, ninguém queria que eles entrassem numa guerra ali por N motivos, inclusive uma crise porque a Arábia Saudita era responsável pela maior parte do petróleo do mundo. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos parou, interviu e falou: pessoal, vem aqui, vamos conversar, vamos tentar chegar num acordo. Quando eles chegaram lá, os mediadores, enfim, todos os diplomatas sentaram para entender o que cada um vai querer, o que a Arábia Saudita quer, o que Israel quer. A Arábia Saudita fincou o pé e falou o seguinte: eu quero que a Israel me devolva toda a Península do Sinai. Absolutamente tudo que eles me roubaram na guerra. Israel, por outro lado, falou o seguinte: não vou devolver absolutamente nada. Nada. Vocês conseguem imaginar como começou bem as negociações assim, entre esses dois países que estavam quase em guerra. E foram meses. Trouxeram vários mediadores, especialistas, criando mapas, tentando desenhar assim: não, quem sabe tu fica com essa parte e tu fica com essa outra. E a resposta era sempre a mesma: eu quero tudo e eu não vou entregar nada. Até que, quando as coisas pareciam que não iam mais andar, alguém fez uma simples pergunta. Uma pergunta que devia ser feita no início de toda a negociação. Pararam e perguntaram para a Arábia Saudita: Arábia Saudita, por que tu quer essa terra? E eles explicaram que era uma questão de respeito. Historicamente, eles sempre foram dominados por estrangeiros. E eles não queriam um outro estrangeiro agora com um pedaço do território dele. Mas mais do que isso, depois desses 15 anos falando mal de Israel, como é que os políticos que estavam lá negociando iam voltar dizendo: então, a gente falou muito mal deles, mas a gente vai dividir agora esse aqui meio a meio e está resolvido. Não tinha como. E perguntaram para Israel: Israel, por que tu não quer devolver um pedacinho dessa terra? Israel falou: a Península do Sinai é um lugar estratégico. Se as armas estão depois da península, eu não consigo me defender de qualquer ataque da Arábia Saudita. Se elas estão antes da península, tudo fica tranquilo. E é aqui que tudo mudou. Foi quando eles entenderam realmente qual era o motivo pelo qual eles estavam pedindo o que eles estavam pedindo, que o acordo conseguiu ser resolvido em dias. Foram meses desenhando mapas, mas em dias se conseguiu descobrir.
E esse é o primeiro dos 7 princípios que Harvard trouxe nesse sentido de negociação. Eu vou passar por cada um deles, mas o foco vai ser principalmente nos primeiros. Os interesses, que é o primeiro princípio, é exatamente isso que eu acabei de contar para vocês. Ao invés de focar na parte de cima do iceberg, ou seja, no que a pessoa está dizendo que ela quer, focar no porquê que ela quer aquilo, por que ela quer aquela terra. No caso de Israel era segurança, no caso da Arábia Saudita era respeito. E é muito mais fácil atender às necessidades da pessoa uma vez que tu sabe por que ela está pedindo aquilo. Então, a primeira lembrança é, a posição é concreta e explícita, normalmente as pessoas vão falar o que elas querem, mas o interesse é oculto, tu vai ter que descobrir. E qual foi a solução, né, desse conflito todo? Eles utilizaram o segundo princípio, a criação de opções. O caminho para os interesses é a criatividade. Então eles pensaram, bom, um quer tudo e o outro quer só a segurança. Qual foi o resultado que eles chegaram? Ao invés de a gente tentar dividir esse mapa em pedacinhos, vamos pegar e fazer uma zona desmilitarizada, ou seja, não vai poder entrar nenhuma arma da Arábia Saudita, Israel inclusive vai poder fiscalizar o que está acontecendo lá dentro, e a Arábia Saudita vai retomar todo o território para ela. Então atendeu a necessidade de segurança de Israel e atendeu a necessidade de receber todo o território de volta da Arábia Saudita. E isso foi através da criação de opções. Agora, trazendo um pouco mais próximo para a vida real. O que a doutrina, vamos dizer, a teoria sugere é que tu converse com outra parte, tente criar várias opções sobre coisas que podem atender os interesses da outra pessoa e depois vai eliminando as menos agradáveis. Óbvio, nem todo mundo vai ter o treinamento em negociação e a tranquilidade de sentar com outra parte e dizer para mim faria sentido isso, para mim faria sentido aquilo. Então a sugestão é que, inclusive, o que vocês vão fazer agora, daqui a pouco, vocês vão se juntar em equipes para poder criar essas opções antes de ir para a negociação. O próximo princípio que a gente vai tratar é o princípio da legitimidade. Esse princípio é bem simples, é para dizer baseado em que eu estou pedindo o que eu estou pedindo. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e toda vez que tu dá um motivo para tu conceder ou para tu pedir alguma coisa, as chances da outra parte entender que aquilo realmente era uma concessão e ficar satisfeita ou aceitar o teu pedido são muito maiores. E daí, de critérios, tem basicamente duas possibilidades. Ou tu pode fazer um pedido fundamentado num critério subjetivo, ou seja, alguma coisa pessoal da pessoa, ou objetivo. Mas eu acho que fica mais claro com um exemplo. Alguém já comprou um carro usado, vendeu o seu carro. Quando tu vendeu o teu carro, o comprador ou, enfim, alguém da concessionária, como é que ele avaliou quanto custava o carro? As condições, quilometragem, tempo de uso. Tinha algum outro critério que ele usou? Tabela FIPE. A tabela FIPE é um critério objetivo, ou seja, uma coisa que está longe do controle das partes, nem eu, nem tu conseguimos mexer em quanto vai valer a tabela FIPE. E tu atrelar o valor que tu vai pagar de alguma coisa a esse critério objetivo traz uma grande diferença, porque tu sai da negociação de preço, ou seja, se eu falar que o carro é 25 mil, a outra pessoa vai dizer, 20 mil à vista. Não, tu não quer entrar nessa história. Tu quer entrar para ver, o meu carro atende as condições da tabela FIPE? Sim, atende. Tá, então o preço é esse. Não, alguma condição específica que ele não atende. Tá, daí a gente dá um desconto. E essa é a mudança que o princípio da legitimidade vai trazendo para as negociações. Alternativas. Esse aqui é basicamente o plano B. Eles querem que antes das negociações mais importantes, é claro, se um cliente chegou na loja e vai comprar uma fechadura simples, vocês não vão ficar pensando, se essa minha negociação com o cliente for frustrada, o que eu vou fazer? Não, isso aqui é para uma coisas mais importantes e ainda mais relevantes. Então a ideia é a seguinte, que tu crie um plano B, que seja específico, que tenha um passo a passo do que tu vai fazer caso tu não feche essa negociação. Esse teu plano B vai trazer alguns benefícios. O primeiro benefício é que tu vai saber se tu fez ou não um bom acordo. Porque tu vai saber, a minha alternativa era essa, eu estava consciente do que eu ia ter que fazer. Mas, na realidade, se apresentou isso. Então quer dizer que eu fiz um bom acordo, posso ficar tranquilo. Mas em segundo lugar, em situações bem excepcionais, se o teu plano B for melhor do que o plano A, tu consegue dar um pause, ao invés de eu me reunir com o cliente amanhã, eu vou me reunir semana que vem para poder puxar o plano B mais para frente e aumentar a minha chance de fazer um negócio melhor ainda. O próximo princípio é o da comunicação. A primeira ideia acho que é bem geral, assim, já é bem arraigada. Faz muito sentido quando a gente, primeiro contato com a pessoa, fazer aquela conversa de elevador.
Eu sei que muita gente desgosta desse tipo de conversa, mas é um bom quebra-gelo e é uma coisa que deixa a gente mais confortável em conversar com outra pessoa. Próximo ponto, o tom de voz e a linguagem corporal. Isso aqui também acredito que a profissão de vocês chega a ser bem óbvio. Vocês querem estar sempre sorrindo, um tom de voz tranquilo, alegre, calmo, uma linguagem corporal aberta. Vocês querem que o cliente se sinta confortável em estar perto de vocês. O próximo ponto é o espelhamento da linguagem. Uma das sugestões deles é que, na medida do possível, tu tente falar na mesma língua do cliente. Eu faço direito, me formo agora nesse ano. E o que eu sei? Quando eu estou conversando com alguém no escritório que tem uma linguagem que chega lá no escritório e acha que, não, advogado eu tenho que falar todo pomposo, tudo bem, eu vou falar da mesma maneira que ele. Mas se chega alguém que gosta de falar de uma maneira mais informal, é o mesmo esquema. Tu vai se modulando baseado no que a pessoa está trazendo. E o último ponto da comunicação é a escuta ativa. Esse aqui é um dos mais difíceis da gente conseguir realmente internalizar e fazer. A escuta ativa é uma ideia simples. Por favor. Não, eu só queria deixar uma observação que linguagem não é só questão da fala, mas também do comportamento e também da linguagem corporal da pessoa. Ah, sim, com certeza. Até tenho, vamos dizer... Sim. Tem até o... isso que é o Jordan Belfort, até o Lobo de Wall Street, que sugere que é aquela história de a pessoa se mexeu de alguma maneira, cruzou as pernas, quando até 3 cruza também. E esse outro tipo de coisa. Robótico, né, na verdade. Psicológico, né? Não, isso acaba sendo robótico, mas se é aberto com a pessoa ali, tu acaba se espelhando nela, se identificando com ela automaticamente. Se a gente começar, por exemplo, virou uma perna que tu virou, a pessoa acaba entendendo aquilo que tu tá fazendo porque tu é assim, né? Olha, eu acho que normalmente não nota. Depende, eu na minha experiência... Ela tá mais focada na negociação do que... Sim, normalmente a pessoa tem tanta coisa para olhar, ela vai ver se tu tá sorrindo, se tu tá com cara séria, se tu tá não sei o quê. Ela tá pensando, meu Deus, eu tenho que comprar isso aqui, quando é que eu vou comprar? E eu desconto, não sei o quê, meu cartão, meu filho que tá nessa... Normalmente, se tu vai espelhando a linguagem assim com um atraso, vamos dizer assim, é bem difícil a outra pessoa notar, a menos que ela também tenha um treinamento e ela tá procurando em ti, porque quem procura acha, né, no final do dia. Mas, voltando para a escuta ativa, obrigado, Eduardo, pela contribuição. A ideia é a seguinte, pessoal, enquanto as pessoas estão falando do outro lado, a gente não quer pensar no que a gente vai responder. E isso é extremamente difícil da gente fazer porque, entre vários motivos, a gente fica com medo do silêncio que vem logo depois quando a pessoa para de falar. Porque se tu está só prestando exatamente atenção nas palavras, no tom, como é que a pessoa está naquele momento em específico, tu vai precisar de uns segundinhos para pensar no que tu vai responder para a pessoa. E esses segundinhos acabam sendo até úteis, porque igual a gente não se sente muito confortável com o silêncio, a outra parte também não. Então existe a possibilidade de que nesse intervalo, enquanto tu está pensando numa resposta, ela te dá ainda mais informações e mais ideias de como tu pode apresentar uma solução exatamente como a outra pessoa vê, vamos dizer assim, uma solução perfeita para o problema dela. O próximo ponto é o relacionamento. Aqui algumas coisas básicas, né? Esse até é o primeiro ponto eu gostaria de reforçar mais nas nossas atividades aqui. Honestidade já é padrão, né? Acredito que todo mundo já tenha isso como meta, pelo menos. E reciprocidade. Nas atividades que vocês vão fazer de simulações, cada parte vai ter informações confidenciais, ou seja, coisas que a outra parte não tem conhecimento, que fica à vontade para revelar ou não, e vai ter informações de conhecimento comum. Não necessariamente tu vai saber o que a outra parte sabe e a outra parte talvez não saiba o que tu sabe. Então é importante ter uma relação de reciprocidade nesse tipo de negociação. Por quê? Se a outra parte está segurando todas as cartas perto do peito, não está deixando nenhuma informação para fora, não faz tanto sentido tu ser completamente transparente e aberto com qualquer pergunta da pessoa. Tu quer ter essa troca de informações. E depois vão ter técnicas para desarmar vamos dizer assim, esse medo, essa hesitação e essa ansiedade. Mas isso é para o segundo momento da aula. O segundo ponto são as regras de convivência dentro da negociação. Eles chamam de acordos iniciais. Então a ideia é o seguinte, antes de tu começar a falar qualquer coisa, tu vai conversar sobre
Por exemplo, criar uma agenda, dizer, não, a gente vai conversar sobre isso, sobre aquilo outro. Essa vai ser a ordem da nossa reunião de hoje. Mas isso pode ser reduzido de uma maneira bem mais, vamos dizer, caso a caso. O cliente entrou na loja e perguntou, eu estou procurando uma fechadura para minha casa nova. Daí tu diz assim, então, senhor cliente, aqui a gente é uma loja especializada. Antes de eu poder te recomendar uma fechadura, eu vou precisar te fazer algumas perguntas para entender exatamente o que tu precisa. Daí eu te ofereço uma solução. Faz sentido? Isso é um acordo inicial, claro, muito reduzido, mas é um acordo inicial. Tu já criou a expectativa na pessoa e ela já está 100% consciente do que vai acontecer. Ele vai me fazer algumas perguntas e depois ele vai me dar uma solução. Isso traz uma tranquilidade, ainda mais se o comprador é uma casa nova, realmente a primeira vez que ele está comprando uma casa, ele vai ficando mais tranquilo em saber como que a relação de vocês vai transcorrer. Isso são os acordos iniciais. E o último ponto é para separar as pessoas do problema. E vai até um pouco intuitivo, mas a ideia é a seguinte: quando tu está tentando fechar uma venda com o cliente, fechar um negócio, e o cliente está difícil, e está pedindo mais desconto, e está pedindo isso, está pedindo mais condições, está pedindo aquilo, é muito comum a gente identificar a outra parte como o problema. Eles não sabem o que quer, eles estão indecisos, eles não sei o que. Mas na medida que tu se esforçar para entender que o problema ali é bom, a gente quer fechar esse negócio específico, e não a outra parte, fica mais tranquilo de fluir a negociação. O próximo ponto, compromisso. Primeira coisa, calma, que o tempo está ao teu favor. Os seres humanos têm uma situação muito interessante psicológica, que quanto mais tempo a gente coloca em alguma atividade, mais valor a gente dá para essa atividade em específico. Então, quanto mais tempo o cliente está conversando com vocês, tentando entender exatamente qual é o tipo de fechadura ou algum outro produto nesse estilo ele precisa, mais, vamos dizer assim, comprometido ele vai estar em finalizar esse negócio. E o último ponto, a questão do fechamento e a implementação. Esse aqui é muito mais próximo para os casos do que eu acredito que para a vida real, mas não fiquem só com o que quando vocês chegarem na negociação. Pensem também no como. Então vou dar um exemplo simples aqui. Um dos casos que vocês vão negociar hoje é uma contratação. Essa contratação, óbvio, a gente está no Brasil e já tem uma legislação que diz qual dia vai ser, mas um critério objetivo que podia ser colocado para ajudar na implementação é dizer quando que a pessoa vai receber. Exatamente como, vai ser um depósito no banco, esse tipo de coisa. Claro, não precisam ir tão longe, a gente não vai ter tanto tempo de simulação específica. Mas a ideia da implementação é sempre trazer critérios objetivos para a pessoa. Prazos, quanto ela pode esperar, quem que vai lá, se for possível ter esse tipo de informação. Tudo para facilitar o caminho. Aqui, se alguém quiser tirar uma foto ou alguma coisa, é um resumo de todos os princípios. Ou não? Oi? Não, depois tu compartilha a apresentação. Posso compartilhar. Até eu vou anotar ali depois.